Aqui somos terríveis, viu? Poucos são do Espírito Santo. Exato, poucos são do Espírito Santo aqui, viu? Vocês ficam rindo, é sério. Então vamos. Hein? Está na mão do Adler. Exato. Nós vamos tirar o microfone das mulheres ali, porque... Vamos orar então? Por favor. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos essa manhã, ó Pai. Obrigado por estarmos em Tua casa e podermos aprender mais do Senhor. Amém. Pedimos o auxílio do Teu Espírito, ó Pai, nesse estudo, que Você esteja conduzindo para a glória e para a honra do Senhor e nos ensinando cada dia mais de Ti. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Talvez em algum momento apareça aquele aparelhinho de mudar o slide. Está chegando. Esse slide aí está escrito lá, sexta aula, Josué 1 e 2. Acho que esse arquivo salvou como 1 e 2. O outro arquivo que deve ter aí está 23 e 24. Ok? Não, aí está certo. Né? Não, mas tem um outro arquivo, não faz mal. Muito obrigado, jovem. Isso aí, gente eficiente é outra coisa. O aparelhinho tem que aprender a... Muito bem, nós estamos estudando esse ano um tema chamado a soberania de Deus e o governo e o desgoverno nosso, e o desgoverno humano. E no meio desse assunto tem o tema de hoje. O tema de hoje é pacto. Pacto é aliança. Pacto é uma combinação, um contrato. Pacto pode ser algo permanente, para sempre. Pacto pode ser algo temporário. Pacto pode não ter data de validade, um contrato, mas pode ser encerrado a qualquer momento. E na Bíblia e na nossa vida a gente tem muitos pactos, não é? Contrato de trabalho. Você pediu emprego, está empregado, você tem um pacto, você tem um contrato de trabalho que pode ser encerrado. Às vezes o pacto de trabalho pode ter validade, você pode ser contratado, por exemplo, por 2 anos, no último dia não tem nem conversa, já está combinado, 1 ano atrás, que ele vai se encerrar. Outras vezes é um pacto onde não tem data para terminar. Seu contrato de trabalho pode ser encerrado por você ou pelo empregador. Não é? Você vai prestar um serviço. Você vai receber quando você concluir o pacto que você fez, isso é, de entregar um serviço bem feito. Então, pacto, vivemos com isso. São os contratos que nós assinamos. Falamos muito daquele pacto que é para todo sempre. Casamento sempre foi pensado, né, que ele deveria ser para sempre, até que a morte o separe. Mas muitas vezes isso não tem acontecido, mas é um pacto. E muitas vezes esse pacto é quebrado por algum motivo, ou sem motivo. E é o que nós iremos ver um pouquinho hoje, encerrando o livro de Josué. Vamos lembrar um pouco o que foi a nossa história com Josué. O livro de Deuteronômio é o livro imediatamente anterior. Termina, Moisés morre. Moisés era o grande líder. Realmente, com a morte dele, todo mundo começa a pensar, e agora? E agora, José, como vai ser? Mas Deus chega em Josué, capítulo 1, e fala, Josué, vamos parar com a choradeira, já choraram bastante, já choraram o suficiente, já mataram a saudade, o tempo de luto vocês tiveram, tudo tem o seu tempo. Tempo de choro, agora, passado meses, Deus chega para Josué e fala, agora Josué, você é o novo líder. Um líder que foi preparado por Moisés. A gente viu que lá em Êxodo,
Josué começa a ser preparado. E nós vamos terminar o livro de Josué de uma forma um pouco triste. Porque Josué se esqueceu de preparar liderança. O livro de Josué começa com uma liderança bacana, onde Deus fala: Josué, agora é você. Se você ficar firme na palavra, me conhecer, andar nos meus caminhos, eu vou estar dirigindo, liderando, conduzindo, e darei a vocês, cumprirei em vocês a promessa, o pacto que eu fiz lá com Abrão, depois Abraão. E o apóstolo Paulo vem falar que o pacto, na verdade, de Deus começou antes dos tempos eternos. Eu não estava lá, não lembro de Deus ter dito isso lá antes dos tempos eternos. Mas diz assim, que Deus já havia pensado, bolado um pacto, uma aliança de salvação. E agora Deus vem cumprindo isto, caminhando, e Josué é parte de Deus cumprindo a sua promessa, a sua aliança conosco. E é interessante que no meio de toda essa aliança de Deus conosco, há espaço para as nossas vidas individuais. Deus trata aqui com um povo, mas Ele trata também com pessoas. Eu não sei como é que Deus consegue organizar a nossa vida individual com o plano de Deus salvador para toda a humanidade, para todos aqueles que creem. Então Deus mistura essas coisas, o individual com o coletivo, e esse Deus salvador não para de agir. Moisés morreu, parece que seria a derrota de tudo. Moisés morreu, parece, olha, agora a água foi para o brejo. Água não, a vaca, né? A água já existe no brejo. Não existe brejo sem água. Falha técnica imperdoável, não? Aí, mas de repente Deus aparece e fala: meu plano continua. Moisés sair do cenário era parte do meu plano também. Aí entra Josué agora, e Deus refaz com ele, renova com ele uma aliança. Então as vidas individuais vão passando, vão parando, vão morrendo, vão deixando de respirar, mas Deus continua, porque o pacto dele, a aliança conosco, a aliança salvadora conosco é eterna. Então essa é uma coisa que nós não podemos esquecer, porque acima de qualquer coisa tem um Deus salvando a humanidade, salvando a nossa vida. Então, capítulo 1 de Josué, Deus fala: Josué, olha, Moisés morreu, eu sei que é duro, é pesado, mas vamos para frente, porque eu tenho que continuar o que eu prometi. E Deus então diz assim a Josué: Josué, fica firme, tenha coragem, tenha o cuidado de conhecer a minha palavra, saber como eu penso, meditar nela, gravá-la, estudá-la, amá-la, guardá-la, e caminhando dessa forma, você vai ser bem-sucedido e o meu plano estará sendo cumprido na vida de vocês. Mas na vida de vocês é só um pedaço, porque o que Deus queria era algo maior, que é a salvação de toda a humanidade através de Jesus Cristo. Então ali era um pedaço de um plano grande. A mesma coisa Deus fala através do salmista, né? Salmo número 1, como é que começa o livro dos Salmos? O prazer do homem de Deus está na sua palavra. E como as raízes de uma árvore, que caminham para as águas, não para o brejo também, não é? Para a parte úmida, para pegar o que é bom, assim tem que ser a cabeça da pessoa que ama com Deus. E a história então vai continuar, e vai terminar no dia de hoje, capítulo 23 e 24, onde Deus renova o pacto
que ele havia feito lá atrás, renovado com Abraão, renovado com Isaac, Jacó, com todo mundo, com Moisés, com Josué, e ao longo da história desse livro de Josué, vários eventos mostram que o pacto estava sendo renovado, estava sendo relembrado. Vamos abrir então lá em Josué 23. Josué 23. Josué 23, esse slide que nós temos é talvez para fechar essa introdução, onde, olha lá, início da implantação do reino, execução do pacto. Olha só, ali tem nomes de pessoas que passaram, que não existem mais, mas o plano continua. Como a gente brinca, a luta continua. O cumprimento do pacto continua. Muitos vão ficando pelo meio do caminho. Nossos pais, nossos avós, o Abraão, o Isaac, o Jacó, e o Daniel, e o Davi, e pessoas como nós, pecadoras, falhas, mas são essas pessoas que Deus está chamando, construindo o seu povo, implantando o seu plano salvador. O pessoal vai indo embora, vai cumprindo um plano maior. Josué 23, então, nós vamos ler, e diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Olha o versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse versículo 6 é como se fosse um refrão, que de Gênesis a Apocalipse, Deus fala para o seu povo. Gente, esse é o cerne da nossa vida cristã. Esse é o cerne da pessoa que anda com Deus. Conhecer a sua palavra. É engraçado que sempre tem uma ênfase, né? Olha, diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito. Por que que Deus está colocando isto? Porque não é fácil. Porque não é bolinho. Não é água com açúcar. Primeiro, nos esforçarmos para conhecermos a Deus e a sua palavra. Isso dá trabalho. Isso exige empenho. Isso é um processo na nossa vida, diário, constante, de segunda a segunda. Isto dá trabalho. Por isso que Deus insiste, precisa de trabalho, de muito esforço para conhecer a palavra de Deus e aplicá-la. Agora, é interessante que Josué está dizendo para o povo o seguinte: olha, Deus mandou punhado de nações embora, para vocês estarem aqui. É interessante que Josué está focando aquela realidade, chão de terra, chão de deserto, chão real, geografia. E muitas vezes nós ficamos olhando só a nossa geografia,
o nosso mundinho, que nos afeta, que nos machuca, mas a gente pode perder de vista como, a partir do domingo que vem, nós vamos ver o povo de Israel perdendo de vista o plano maior de Deus para a humanidade, para com Israel. Israel vai perder a noção para o qual tinha sido chamado. E aqui então, esse é o risco que todos nós corremos, dia a dia, de vivermos o nosso mundo exclusivamente e esquecermos para o que fomos chamados. E aqui então, versículo 6 nos dá uma cutucada nisso. Versículo 8 diz assim: mas ao Senhor vosso Deus, capítulo 23, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Olha o versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. E aí, ele vai dar hoje de novo uma cutucada. Mas perceba que em toda a palavra de Deus, o chamado de Deus para cada um é para que haja um relacionamento de alma entre nós e Deus. Deus não nos chama para fazermos um punhado de coisas. Deus não nos chama exclusivamente para sermos empregados e escravos e porta-vozes dele. Jesus, quando está chamando os discípulos, eu não sei se é Lucas, agora eu não me lembro, que diz que primeiro Deus chamou os discípulos para ele, para conviver com ele, e depois para que fossem enviados. Então, esse versículo aqui, quando usa a palavra alma, está dizendo o seguinte: coração para coração, mente para mente, cabeça para cabeça, relacionamento acima de qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento pessoal. É uma vida de conhecer o que Deus pensa, conhecer esse Deus de amor misericordioso, grandioso, o Deus que de fato, Ele pode agir nas nossas vidas quando a Ele interessa, e acontece o que está escrito no versículo 10, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então naquele momento, Deus fazia alguns milagres em que um matava 1000. Era demais. Mas o que Deus queria que eles entendessem: olha, gente, acima de qualquer coisa, eu os estou chamando para uma vida de relacionamento. Isso tem que ser aplicado na sua agenda diária, na sua agenda mental, na sua família, nos compromissos que você tem com a comunidade, o envolvimento em atividades que o nosso povo e a nossa família cresça na relação com Deus. Continuando a nossa história, Israel então toma conta de boa parte de todos aqueles povos e terras. Muito bonito, Israel estava empolgado. Israel é como se nós falássemos hoje, estava bom de bolso. Israel estava bem, estava tudo indo jóia, comida boa, já tinha acabado o maná, agora, gente, era comida variada. Verdura, carne, arroz, feijão, tinha de tudo. Pão de queijo é essencial, né? Uma das poucas coisas que na maioria das vezes não tem glúten. E eu vou falar uma coisa para vocês, vou contar um segredo, mas que vocês não falem para ninguém.
Tem um pão de queijo que eu comi em Uberaba um tempo atrás, que até hoje eu estou lembrando, não porque me fez mal, não é? Comi lá em Uberaba com a dona Edna. Ela sabe fazer um pão de queijo, ela atravessa a rua, vai na padaria, compra um pão de queijo congelado e assa. É incrível. Mas tudo de bom. Agora, a gente não pode se esquecer que acima de tudo e de qualquer coisa, Deus está nos chamando para o relacionamento, para a amizade, para o compromisso de vida, para uma aliança de vida e morte. E aqui, agora então, está tudo muito legal. O livro de Josué que nós estamos terminando, ele tem, no resumo, eu coloquei alguns temas aí. A transição do poder de Moisés para Josué. Deus confirma seu plano a Josué. O plano não era só de conquistar umas terras. O plano não era somente de ter escritura de muitos imóveis. Isso era um detalhe irrelevante. Isso foi importante porque foi a forma de Deus comunicar ao mundo o amor dele através de Jesus. Por isso que Israel ali teve uma fase de muita coisa boa, muitas propriedades, muitas vitórias. A conquista e a divisão de Canaã é o centro de Josué. A gente vê também a fidelidade de Deus e suas promessas, a renovação do pacto entre Deus e o seu povo aparece algumas vezes, e Josué parece que não deixa um grande sucessor. A gente vê que os líderes que ainda não haviam morrido na época de Josué, ainda ficaram um pouco, mas depois que esses líderes morrem, diz o texto já em Juízes, cada um fazia o que achava melhor. Então, nós precisamos lembrar que nós precisamos deixar discípulos. Nós precisamos lembrar que, como igreja, como família, como pais, o mais importante é deixar uma herança nos nossos filhos de relacionamento com Deus. Josué não conseguiu passar isso para aquela nação, mas ele foi preparado. É engraçado, né, que Josué foi um cara e tanto ao quadrado. O cara foi muito obediente a Deus. Realmente é fantástico o caminho de vida dele, a obediência dele com Deus. Mas, gente, às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas boas, lícitas, mas podemos esquecer de coisas principais, que podem, no fundo, dizer o seguinte: você cumpriu muito pela metade. E aqui o exemplo vai ser em Israel. Josué tinha que deixar herdeiros de fé. Nós temos que deixar isso na nossa casa, os nossos filhos, os nossos parentes, a nossa comunidade tem que crescer no discipulado. Senão, não vai acontecer igual Israel. Perde o rumo, vai fazer o que acha melhor. E uma comunidade cristã não está aqui para fazer o que acha melhor e mais bonito. Está aqui para cumprir o propósito de Deus, que é o quê? Salvação da humanidade. Jesus, quando foi embora, deixou uma última palavra. É igual o avô que está no leito de morte e deixa a última expressão para a família. E qual é essa expressão? Olha, cuidem dos bens e das escrituras. Não, normalmente fala de relacionamentos. E o que nós podemos deixar de importante é: amem a Deus. Ouçam a sua palavra.
Amem a sua palavra e a pratiquem. É o que mais e melhor podemos deixar. Portanto, a nossa agenda tem que estar atenta a isso. O que estamos deixando de discípulos? E, continuando, só uma divisão numérica do livro. Israel conquista a terra prometida, os 12 primeiros capítulos. Israel divide a terra prometida de 13 a 21. Isso tudo já foi feito. Esta é a 6ª aula e última sobre Josué. Ok? Israel começa a se assentar na terra, 22 a 24, está dentro do campo da nossa aula hoje. E depois, Marcos aqui não é nome de pessoa, tá? Marcos, lembranças e renovações da aliança de Deus com o seu povo. Isso nós vamos gastar uns minutinhos a mais nesta aula. Então, vamos ver vamos ver o de Josué. Josué 24, 26 a 28. Vamos lá. Então, Josué está lá no final, está se despedindo e ele faz algo interessante. Olha só. Então, Josué 24, 26 a 28. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, isto é, tudo que ele estava falando para o povo. Tinha um escrivão lá, tinha gente gravando. Gravava lá no disquete, né? Naquela época era disquete. E para depois passar limpo. Então, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então o que ele fez? Pegou um monstro de uma pedra, escreveu tudo o que ele havia dito, colocou aquela pedra lá, cravou aquela pedra, dizendo o seguinte: olha, eu vou passar, mas essa pedra aqui vai ficar lembrando a vocês de tudo que Deus disse, de tudo que combinamos, de tudo que nós prometemos. Renovação da aliança. Renovação de algo importantíssimo. Quando nós celebramos a ceia, nós fazemos parte disso. Quando participamos da ceia, entre outras coisas, nós estamos relembrando o nosso compromisso com Deus. E acima de tudo, o compromisso de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco, a escolha de Deus, o movimento de Deus Salvador que passa por Josué. Nós estamos dizendo que nos comprometemos com Deus e com sua palavra. Então, a ceia é um marco, é uma renovação da aliança conosco, é uma lembrança do que Deus fez. Aqui, Josué pega uma pedra. E quando eles passaram pelo Rio Jordão, lembram como foi? Só mais um exemplo, Josué 4. Vamos abrir aí, Josué 4, eles estão lá no Rio Jordão. É muito interessante essa passagem pelo seguinte: parte da geografia de Israel incluía terras antes do Jordão. Aí tem o rio. Eu tenho aquela imagem lá, né? É isso aqui. Vamos ver se dá para enxergar alguma coisa. O Jordão sumiu. O Jordão está mais ou menos aqui, ó. Certo? Não dá para enxergar muito bem. Aqui, ó, olha aqui, ó, Ruben, Gade, Manassés, metade aqui, e isto é Israel, de um lado do rio. Aí o povo está aqui, eles chegaram por aqui na terra, agora tem que passar para cá.
esse povo que chegou, exceto Josué e Caleb, ninguém havia passado, por exemplo, pela experiência do Mar Vermelho. Ninguém tinha saído do Egito. Ninguém tinha visto aquelas maravilhas. Você não tem esse aqui. E agora então, esse povo, Deus vai fazer que eles tenham uma experiência fantástica para marcar na memória, para cravar na cabeça, para que eles guardassem, tivessem muito forte na mente o que é que Deus estava fazendo. Então, eles passam agora, não vai dar para cair, né? Eles passam agora pelo Rio Jordão aqui, ó. O Jordão vai unir aqui, ó, o Mar da Galileia até o Mar Morto, tá? Eles vão passar aqui. É interessante que eles vão passar por um lugar que não dava para passar a pé normal. Havia outros locais que dava para passar sem precisar cruzar esse rio com uma largura que era impossível de você passar nadando, muito menos passar o gado e passar as crianças. Mas Deus faz com que, ou fez com que eles passassem, sabe por quê? Para marcar na mente deles, para ensinar, para ficar gravado do que Deus estava realizando. E aqui então, agora, Josué 4. Nós vamos ler meio rapidinho, né? Então, Josué 4 é o grande primeiro, digamos assim, milagre, né? É o grande primeiro momento em que Deus mostra de uma forma profunda o seu poder. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo 12 homens, eles já passaram o Jordão, né? Um de cada tribo, e ordenai-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, o rio ainda está aberto, daqui do meio do Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Só um pedaço da história. No meio do rio, o rio está aberto, o pessoal está parado no meio do rio, ele chama o pessoal e fala, olha, um de cada tribo, vai lá e pega uma pedra no meio do rio. Pega uma pedra, põe no bolso não cabia, era uma pedra grande, e vocês vão levar para o alojamento, vocês vão levar para a terra. Eles vão ajuntar essas pedras, eles vão construir um marco. Igual quando o Zé Jorge morrer, lá naquela terrinha dele, na roça onde ele mora lá em Iguape, entendeu? Vão erigir um busto do Zé Jorge lá. Lembrança. Era mais ou menos assim. Você acha que vão mesmo? Acho que não, né? Não, esse é costume lá na Casa Branca. White House. Vão erguer, gente, um memorial, uma lembrança do que Deus estava fazendo. Isso era renovação da aliança. Isso era para dizer do compromisso de Deus para com o povo, do Deus que estava salvando, conduzindo e dirigindo aquele povo, e da obediência daquele povo para com Deus. Então, alianças. Nós precisamos renovar as nossas alianças. Temos alianças com os nossos parentes, os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E regularmente, nós precisamos fortalecer esses compromissos. Regularmente precisamos chegar para eles e dizermos, eu amo você. Isso é renovar compromisso. Isso é renovar a alma do outro. Casal tem que separar um tempo para ele mesmo. Renovar compromissos, passear junto,
Se tem dinheiro, viaja um pouco junto. Renova o compromisso, fortaleça o compromisso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está nos ensinando que isso é fundamental para a nossa cabeça. Quando você falha e tem que dizer, e não pode esquecer de dizer ao seu filho ou à sua filha, eu amo você. Apesar de todas as dificuldades, pode estar quebrando o pau, mas não deixe que isso escape. Renove, fortaleça. Às vezes uma foto tem que ficar mais disposta lá na sua casa. Aquela foto pode dizer muita coisa. Aquela foto pode dizer de momentos fabulosos, gostosos, que vocês tiveram, que relembrando, alimenta o relacionamento. E aqui então, Josué está fazendo isso. Anos depois, centenas, milhares de anos depois, pessoas iriam olhar atrás e falar, pai, o que é isso? Ah, foi quando Deus abriu o rio para que nós passássemos. O povo estava caminhando o caminho da salvação. Deus havia nos resgatado da morte. Lá em Efésios 2, acho que não vou ler agora, mas ali, Efésios 2, 1 a 10, ali traça um plano, o plano da salvação de Deus de uma forma resumida. 10 versículos, não sei se é tão resumido assim, mas ele começa, Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Isto é, vocês estavam mortos, escravos lá no Egito, e Ele vos deu vida, arrancando-os de lá, destruindo o Faraó, destruindo o exército de Faraó no mar. Então, aquele memorial, aquelas pedras, falariam muitas vezes. Aquelas pedras sem boca, sem ouvido, iriam falar muito. Então nós estamos de marcos. Aliança aqui é um marco, não é? A gente esquece no dedo. Mas precisamos lembrar de vez em quando. Aliança precisa ter algo visível, palpável, nos ajuda, faz bem para a gente. Por isso que às vezes trocar as alianças, né, por uma nova, se tem um dinheirinho a mais, compre uma outra lá, mas não é trocar para trocar. Não podemos valorizar o simbolismo. O simbolismo tem a sua importância a nível de lembrança, mas o que é importante é realmente o relacionamento. E vamos avançando porque o nosso tempo está indo, não é? Então, renovação da aliança, o pacto entre o povo e Deus. E lembramos um pouquinho aqui das nossas alianças. Aliança com você mesmo, parar para pensar um pouco, com o cônjuge, com a comunidade, enfim. Nós, seres humanos, fomos feitos para nos relacionarmos. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade pequena, que é a primeira, a família. Depois temos uma sociedade que é a nossa vizinhança, depois temos uma vizinhança maior, que não é mesmo a da parede, que nos separa, mas depois tem uma vizinhança maior que é o nosso município, o nosso estado, o país. Tudo é uma comunidade. Quando antigamente tinha desfile de 7 de setembro, isso 50 anos atrás, eu não era nascido, não é? E alguém Miriam, o que é isso? Miriam, aqui é um momento, é um lugar sério, viu? Aqui é um lugar sério, não é de ficar rindo, não. Bom, o desfile de 7 de setembro, o que trazia à nossa mente? Trazia uma lembrança de um país, somos um povo, trazia... A grandeza da pátria nos traz. Hoje não nos traz mais. Nós vamos perdendo nossos simbolismos.
Eu ainda gosto quando jogo de futebol, vai tocar o hino nacional. Gente, eu não ponho a mão aqui não, porque não tem muito, acho que eu nunca fiz muito isso. Mas eu gosto desse hino lembra o meu país, às vezes oro por ele. Então, são símbolos que mexem conosco e nós precisamos restaurá-los, mas principalmente não é o simbolismo, é realmente o relacionamento, o pacto propriamente dito. Josué 23 e 24, nós vamos ler agora mais alguns textos dele, para nós caminharmos para o final. Né? É interessante que, final da vida, Josué, olha o que ele faz. Nós temos ali uma exortação para observar a lei do Senhor, capítulo 23 inteiro. Josué está se despedindo do povo. Você acha que é importante obedecer a palavra? Olha só, ele vai gastar um capítulo nisso. Aí ele se despede do povo. Renova a aliança, nós já lemos parte disso. A pedra testemunha foi a primeira coisa que lemos. A morte de Josué e Eleazar. E depois eles morrem e vai ficar um vazio. Um vazio de falta de rumo. Um vazio de a quem procurar. Vamos ver um pouquinho o capítulo 23. Nós já lemos um pedaço dele. Vamos ver agora o 14. (23:14). Lembra que nós começamos a ler, né? E no 23 nós lemos falando um pouco sobre pacto. Depois eu li o 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. E agora vamos pular já para o 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra. O que ele está querendo dizer aqui? Estou velho e vou morrer. Morte inevitável. Eu vou contar um segredo para vocês. Nós estamos indo pelo mesmo caminho. Você é mais rápido, pelo que eu estou percebendo. Gente, nós estamos passando. Por quê? Porque nós não fomos feitos para vivermos eternamente aqui. A vida é rápida. As coisas passam. E nós precisamos priorizar. Rever prioridades sempre. Porque nós estamos passando. Por que será que Mateus 1 começa com uma genealogia, né? Uma das coisas é para dizer o seguinte, olha, todo mundo é de carne e osso e vai virar pó. Por isso, nós temos que ter cuidado, precisamos valorizar o que é importante. Precisamos dar força ao que realmente importa. Bom, 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Agora então, no versículo 24, é a despedida para valer, né? E depois, versículo 1, 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças,
os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha só que ele começa. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. E aí continua a história. Deus está dizendo, olha, esse povo tem uma história. Esse povo não está aí à toa. Esse povo não chegou do nada. Esse povo foi iniciativa de Deus, lá atrás, e vai vendo que tem continuidade. E assim Deus vai fazendo conosco. Agora, a continuidade não é simplesmente para habitar a terra, que está cada vez pior. Agora já estamos no Brasil, estamos coçando que começa o problema da água. Está ficando cada vez mais difícil, mas acima de qualquer coisa, nós temos uma história de uma herança de um Deus que está salvando e quer salvar para nos levar para sempre a morar com Ele. E aqui então, Josué vai lendo, olha, versículo 5 ele fala do Moisés e do Arão, né? Depois no 7 vai passar pelo Mar Vermelho. No 9 vai falar de destruições que eles estavam fazendo. Depois no 11, passando vós o Jordão, vindo a Jericó, também fala. Aí então até o 13 chega aonde Josué está. Então agora Josué vai concluir. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E aqui vai ter aquele versículo que talvez seja o mais famoso do livro de Josué. Josué fala assim, olha, se vocês não querem servir ao Senhor, versículo 15, vocês podem escolher a quem quiser. E no final do 15 ele fala assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, a vida cristã, a vida com Deus, ela é feita de atitudes. A relação com Deus e a relação com o nosso par, a relação na comunidade, a relação com o nosso país, a relação com o nosso cônjuge, é feita de decisões e de atitudes diárias. Não é feita de sentimento. Não é feita de, não é feita disso. É feita de atitudes diárias. É feita de ações. É feita de ações que estão baseadas em compromissos anteriores. Então, dia a dia, essa decisão de servir ao Senhor tem que ser meio que reconfirmada, essa aliança tem que ser renovada constantemente. Porque quando nós estamos convencidos de alguma coisa, a gente caminha naquela direção. Se nós estamos convencidos de algo, a gente às vezes vai em frente, passa por cima do outro, não ouve o outro, vai embora, caminha. Mas por quê? Porque encasquetou com alguma coisa, ou tem convicção daquilo, seja aquilo certo ou errado, a pessoa vai em frente. E às vezes vai tão em frente que até passa por cima do outro. Mas é só para dizer o seguinte, as nossas decisões são baseadas naquilo que cremos, naquilo que aceitamos, naquilo que estamos convencidos. Então, se é importante, por exemplo, a minha relação com a tia, se é fundamental, eu vou gastar tempo com ela, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que olhar a minha promessa não, a minha agenda. Se a relação com o cônjuge é a mais importante, eu tenho que cuidar disso, tratar disso, regar isso, alimentar isso. Quando tem encontros de família, eu tenho que ir,
Porque eu tenho que aprender, crescer, desenvolver com a comunidade e com o cônjuge. Isso toma tempo. Isso mexe na agenda. Isso vai fazer com que eu não possa fazer outras coisas tão boas também. Mas a nossa vida é feita de atitude. Você vai na escola, tem que estudar, tem que ralar, quer fazer mestrado, doutorado. Tem gente que sai do interior do Espírito Santo para vir estudar em Campinas, para ser doutor. Tem gente. É atitude, é ação. E na relação com Deus, com o próximo, também é assim. Então, vivemos de atitudes. E agora, Josué passou. A história continua. Deus vai continuar com ou sem Josué. Deus vai continuar com o seu plano. Com Moisés, sem Moisés, com você, sem você, apesar de mim. O plano dele não vai cair pelo caminho. Porque você se acha bom ou porque eu me acho assim assado. Deus vai continuar com o seu plano. Juízes vai ser uma desgraça. O livro do juiz vai ser complicado. Mas Deus não vai perder o controle. A história salvadora dele vai continuar. Deus começou lá atrás e disse, olha, vocês pisaram na bola. E Deus bolou um plano salvador fantástico. E que passa pela nossa vida diária. E que passa por nós levantarmos, dormirmos, comermos, decidirmos e tudo mais. Mas o plano dele continua. Nós não podemos perder isso de vista, senão a gente vai se concentrar no nosso plano. O nosso plano é como Josué falou, eu já estou indo pelo caminho de todos. Eu já estou virando genealogia. Eu já estou virando história. Já vou deixar preparado a minha fotografia para ficar lá, aquelas pedras de mármore. O cemitério em Casabranca é assim. Aquele cemitério igual da saudade aqui, né? Você vê umas fotos amarelas ali. Eu vou plastificar a minha para não ficar amarela. Nós vamos passar. Mas o plano vai continuar. Deus disse assim lá atrás, eu vou esmagar a cabeça do inimigo. Vou enviar meu filho. Mas ele consegue cuidar da gente ainda individualmente. Mas nós temos que nos concatenar com o plano dele. Terminamos. Josué. A gente vê que Deus não perdeu o fio da meada. Deus continua salvando, querendo transformar as nossas vidas. Quer se relacionar intensamente conosco, dia a dia. Mas Ele nos chama a assumirmos posições constantes e diárias. Reveja os seus marcos, talvez coisas que aconteceram na sua vida. Talvez o pneu que estourou um dia, e você guardou um pedaço desse pneu e você quase morreu. Pega um pedacinho desse pneu, põe em cima do seu móvel lá, e você olha, aquele dia, Deus me segurou aqui. Lembrei de algo muito simples, né? Mas assim, às vezes tem marcos de relacionamentos com Deus, com seus filhos, com todos. Nós vivemos de marcos palpáveis, de a ceia do Senhor, relembramos constantemente. Enfim, a nossa vida caminha. José iniciou bem, terminou muito bem, mas ele poderia ter deixado um líder, discípulos, que levasse e continuassem a conduzir aquele povo. E nós também precisamos pensar nos nossos discípulos, nos nossos filhos, nos nossos netos, o quanto poderemos influenciar de coisa boa ainda na vida deles, deixando marcas para que eles continuem. E essa genealogia não pare e seja algo abençoador.
Está comigo aqui. Pode falar alguma coisa, ele reservou só para ele falar. Você deixou comigo já de propósito. Mas, de fato, a nossa vida é uma vida que tem que ser de atitudes, né? Como você está dizendo. Mas essas atitudes, na realidade, só acontecem quando nós reconhecemos a atitude de Deus para com toda a humanidade. Então, quando Deus decidiu mandar o seu Filho, essa foi a atitude e a fidelidade de Deus para com a sua criação toda. E Calvino disse uma coisa que eu achei interessante essa semana, apareceu lá no Facebook, uma citação que ninguém vai para o inferno. Sabia disso? Ninguém vai para o inferno. Alguns escapam de lá. Então, essa palavra de Calvino me colocou muito consciente a respeito dessas coisas todas que você falou hoje. Nós temos que ter marcas e promessas, mas eu gostaria de ler um pedacinho de Romanos. Posso? Sim. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, o que você falou a respeito da promessa e da simbologia das pedras retiradas do rio, ou pedras colocadas como testemunha, depois você vai ver nas palavras de Cristo que se seus filhos calarem, as pedras clamarão. E essas pedras são os marcos que nós temos que ter em nossa vida, não só o Valim que tem o Marcos no nome, né? Mas são marcos que têm que ser bem visíveis, né? Em todos os aspectos, né? E nos lembrar sempre da atitude que Deus teve conosco. E para você que gosta de futebol, né? Você falou sobre pacto, não é isso? Exato. Mas o pacto não está mais nos Corinthians. Exato. Né? O pacto foi para o São Paulo, não é? Sem dúvida. Eu não me canso de falar disso para você e você não se lembra disso. É uma benção. Para certas pessoas você não pode dar corda, né? Alguém mais quer compartilhar? Tinha esse slide. Você esqueceu. Esqueceu. Mas acho que isso está no ano zero antes de. Então, no zero. No zero a Deus, acho que é por isso que você está falando. A história continua, a igreja continua, o plano de Deus continua independente. E o privilégio e a decisão é essa: vou participar desse negócio ou não? E o quanto vou me envolver nesse negócio? Que Deus os abençoe, um bom domingo. Vamos terminar com uma oração. Já que você falou do Marcos, eu vou pedir ao Geraldo Marcos, que nos termine com uma oração. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui, por termos a oportunidade de ouvir esse ensino da Tua Palavra. Somos gratos pela Tua fidelidade, pela segurança que nos dá da atuação de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos confirme, ajude-nos a seguir a vida de santidade que nós devemos e guarde-nos todos para que possamos nos reunir outra vez daqui uma semana aqui mesmo, durante toda a semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém.